Já cá temos connosco a Mariana Chaves, é a nossa nutricionista no Aprender a Comer, que passa por cá todas as terças-feiras. Recordo que todos os episódios estão disponíveis no nosso site e nas plataformas podcast. E se ouvirem o Aprender a Comer no Spotify, há sempre lá uma pergunta que a Mariana deixa para os nossos ouvintes. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá. Está por cá também a Judite França. Eu sou o Nelson Ferreira e hoje falamos de um desafio que muitos sentem no que toca à alimentação, a tentar fazer uma alimentação mais saudável, que é o final do dia. O que é que acontece, Mariana, ao final do dia? Ficamos cheios de fome, não é? E aí corremos mais riscos de comermos porcaria. Exatamente. Principalmente de nos deixarmos levar. É por isso que não devemos ir às compras a essa hora, se calhar também. Exatamente. A não velha vamos máxima. Para o supermercado e estamos com fome e começamos a comprar. Exatamente. A velha máxima de comer sempre antes de ir para o supermercado, mas que parece uma coisa antiga, não é? Que já não faz sentido estar atualizada. Não, a verdade é que há quem caia nessa esparrela, vamos pôr assim. Mas a verdade, eu quando pergunto aos meus pacientes qual é que é o que sentem que é o maior desafio para eles, e 90% deles responde-me o final da tarde. Sempre pensei que iam dizer, não consegui resistir ao chocolate, ou não consegui resistir aos doces, ou aos salgados. Ou à noite. Eu acho que aquilo do final da tarde, para ser honesta, que também sinto isso às vezes, não é? Porque nós todos somos humanos e não nos podemos pôr aqui a achar que é só com os outros, mas eu acho que, para quem trabalha, não é? A maior parte de nós, chega ao final de um dia de cansaço e descontrai. E nós, ao descontrairmos, é natural que queiramos ir buscar coisas que nos deem prazer. E isto agrava se nós não cuidarmos do nosso apetite durante o dia. Uma coisa que eu explico sempre é que o apetite vai em formato crescente ao longo do dia. Ou seja, se eu como sempre a correr, não tiro tempo para tirar prazer daquilo que eu estou a comer. Muitas vezes é o snack olhar para o computador, às vezes até o almoço que eu vejo as pessoas a fazerem olhar para o computador, portanto o cérebro nem sequer percebeu que se alimentou, e comemos o que trouxemos, ou comemos o que temos ali à frente e não mais, não tiramos prazer, e nem nos vamos apercebendo do nosso apetite ao longo do dia. E depois há ali uma altura em que relaxamos das nossas obrigações e vem só ao de cima as nossas sensações e sim senhora, aquele snack parece-nos muito melhor, porque até estamos a olhar para ele e de repente estamos em casa e temos à vontade toda a quantidade desse snack que quisermos, e eu sinto muito que as pessoas me falam, por exemplo, em relação ao pão. Mas isso é antes do jantar, então? Isto é antes do jantar. Okay. Este é aquele período que eu diria entre as 6 e as 8, se eu quiser alargar assim a janela. E muitas pessoas me falam em relação ao pão, que é, cá está, quase todos nós portugueses temos pão em casa, então é uma coisa muito fácil de ir buscar, nem que esteja no congelador. Chamada bucha de fim de tarde, não é? Exato. E que depois a dita quantidade que eu explico em relação à palma da nossa mão, nem sempre se aplica, ou melhor, aplica-se, deveria-se aplicar, mas muitas pessoas esquecem de aplicar nesse momento. E eu às vezes acho que se elas não cuidarem, portanto eu explico sempre, a primeira estratégia tem que ser começar a cuidar do apetite desde cedo, ou seja, pequeno almoço, se tomar um pequeno almoço que tenha proteína para saciar mais, que os estudos dizem que quando se come proteína no pequeno almoço, o fim do dia temos menos fome. Depois ter a certeza que naquele almoço tiramos tempo para olhar para o nosso almoço e comer fibra suficiente para nos saciar e não o arroz suficiente para nos saciar. Porquê? Porque grandes quantidades de um hidrato de carbono produz mais insulina, logo mais melatonina, que é a nossa hormona do sono, logo o nosso dia vai estar desgraçado no que toca à gestão de energia, porque vamos estar com pico de energia, a seguir quebra de energia, e depois vamos buscar mais alguma coisa para termos mais um bocadinho de energia para aguentarmos até o final do dia. Portanto, aí a tua estratégia passa por pensarmos melhor as refeições antes deste final da tarde. É. E depois, há aqui uma estratégia completamente... isto vai ser uma conclusão que eu tiro da minha experiência, mas também do que eu costumo ler na revista que se chama Appetite, que gosto muito, que estuda a parte psicológica e neurológica associada ao nosso controle de apetite, que é, nós sabemos que há certos alimentos que nos saciam mais, e um deles é os alimentos crocantes. Portanto, o ser crocante é uma característica organolética do produto. Nós temos, claro, a batata frita que é crocante, muito bem. Temos a torrada que é crocante, não é? Mas também temos os termossos que são crocantes, os frutos secos que são crocantes. Eu não estou aqui a incluir as bolachas, também poderia ser como crocante. Ou seja, há muita coisa que é crocante, até uma maçã consegue ser crocante. Mas que é saudável, não é? Exato. E aí tem que ser a nossa... Ou seja, eu ponho sempre em cima da mesa que o crocante é importante. O quente
E o sabor intenso, eu costumo às vezes até escrever esta palavra, quente, crocante, sabor intenso, por esta ordem. E porquê? Porque assim nós ativamos vários sentidos que nos permitem sentir mais saciado. Portanto, Mas a tua sugestão é que escolhemos esses produtos no final da tarde. no final da tarde, ou Quando seja... estamos com essa sensação de Sim, fome mais sim. intensa. A minha primeira estratégia é cautelar o dia inteiro para que não haja tanta saciedade, portanto, a história do pequeno almoço, do almoço, e haver um lanche. Se as pessoas trabalham até às 6 da tarde, tem que haver um lanche antes de ir para casa, que senão não é esgotarmos as nossas energias e claro que a seguir vamos ter menos controle na quantidade que vamos comer. Mas seguindo estas 3 orientações da primeira estratégia, segunda estratégia, quando chega a casa, pensar quente, crocante, sabor intenso. Crocante temos nas tostas integrais de centeio, por exemplo, temos nos termossos. O quente temos no chá, no descafeinado, num leite quente. Claro que temos numa torrada também. Se nós cumprirmos a quantidade da palma da mão de um pão integral, não há razão à partida para não se escolher isso também. E depois o sabor intenso. Isso é que eu acho que muitas pessoas não aplicam, até porque o mais prático é aquilo que acaba por ser mais consumido. E se nos lembrarmos, por exemplo, um amante de queijo, uma pessoa que gosta de queijo, gosta de um queijo intenso, não adora o queijo Estás a falar fresco. para mim. Está a falar para nós, se calhar, Judite, não é? Queijo. Não é? Queijo intenso. Portanto, não é cá um queijo fresco ou um queijo fresco de barrar. Mas, se tivermos a optar por um queijo fresco de barrar ou um queijo fresco magro, aquilo que nós temos que fazer é dar-lhe sabor, dar-lhe uma pimenta, uns orégãos, dar-lhe muita coisa, não é? Tomilhos, alecrins, temos muitas hipóteses de colocar. Ou mesmo ter em casa, que eu sou apologista, de azeites com sabores. Que isto não é comprado, atenção, isto é fazer. Isto é agarrar na erva, no manjericão, que é o que eu mais gosto, e triturar com azeite, num frasco de vidro, vai para o frigorífico, fica lá 3 meses, 4 meses, serve para cozinhar, serve para pôr em cima de uma tosta destas integral, de uma fatia de pão, e é intenso. Portanto, eu preciso ir buscar esta satisfação dos meus sentidos com o quente, crocante, sabor intenso. Agora, só dar aqui um alerta que tudo o que nós comemos 1 hora antes de jantar faz parte do jantar. Ou seja, É lá. é que nós quando comemos, portanto, as nossas hormonas, algumas são libertadas, uma delas é a insulina. Então, a insulina vai ficar presente no nosso sangue por algum tempo e, portanto, temos de ter aqui uma janela para entender. Se eu como uma maçã que é crocante, mas não é quente e não é intensa, ali meia hora antes do jantar, muitas pessoas me dizem, mas eu como a maçã e fico cheio de fome. Pois, eu acredito, percebo perfeitamente, a insulina aumentou, a fome veio e não aplicou a regra do quente, crocante, sabor intenso, juntando ali ainda por cima mais umas calorias. Portanto, apesar da fruta ser uma coisa super saudável, não acho que seja a melhor solução. Já comer, se calhar, uns frutos secos nesse período, se quisermos falar assim só de algumas hipóteses, já entra no crocante, no sabor intenso, porque é mais intenso. Faltava aqui um chá, um descafeinado, uma coisa do género, e não liberta tanta insulina porque não é uma grande fonte de hidratos de carbono, é uma fonte de gordura, proteína e fibra. Portanto, já é uma coisa que dá para comer antes. Isto porque às vezes dizem-me assim, essa altura do dia é complicada de gerir e acabo por comer 3 fatias de pão e depois já não tenho fome para o jantar. E portanto já janto pouco. Só que isto não é a solução, porque depois janta pouco, quer dizer que não vai buscar coisas importantes que vêm do jantar, como a proteína e os vegetais e mais coisas que lá podemos pôr, não é? Frutos secos, o azeite, o peixe, e acabou. E as pessoas também não se sentem bem quando fazem isso, acabam por sentir um bocadinho culpadas. E a gestão de energia não fica espetacular. Às vezes são essas as pessoas que depois acabam por petiscar antes de ir dormir. Bem, a conclusão do episódio desta semana: quente, crocante, sabor intenso. Quente, crocante e sabor intenso ao mas final muito da importante tarde. também é tomar atenção ao que se come durante o dia, não é? Sem dúvida. Porque a proteína durante o dia, que às vezes nos esquecemos, é muito importante para a noite não termos tanta fome, não é? Ao final da do tarde, dia. sim. Sim, sem dúvida. Eu confesso que eu sofro um bocadinho com o final da tarde e é por isso que gostei tanto deste episódio. É que ainda por cima estás a trabalhar essa hora. É verdade, Pois. estou a trabalhar quase até às 7h30. Mariana Chaves, para a semana voltamos a reunir-nos aqui no Aprender a Comer da Rádio Observador. Obrigado por estes conselhos, até para a semana. Até para a semana. Obrigada.